Pessoal, tudo bem por aí? Começando mais um vídeo bacana aqui no nosso YouTube, que também vai ser publicado no Spotify no formato de podcast. O tema dessa aula, quero falar para você um pouco sobre como funciona o swing trade, como que é essa modalidade de você especular na bolsa no médio prazo, tá? Então, pode ser uma modalidade ideal para você que não tem tempo de ficar o dia inteiro na plataforma, operando day trade. Pode ser aí por causa do seu trabalho, seu tempo disponível, você não é compatível com day trade, ou também é você que já tentou operar day trade, ficou muito ali no ganha e perde, no compra e vende, horas a fio aí na plataforma sem conseguir ser lucrativo no mercado. Então, o swing trade é um jeito mais fácil, mais prático que você opera no médio prazo, tá? Então aí com 15 minutos por dia você consegue dar uma olhada na bolsa, você consegue ver os gráficos, planejar as suas operações, fazer o acompanhamento das suas ordens e fica compatível com o seu tempo. Então você tira ali um intervalo no dia para poder dar uma olhada na bolsa e segue a sua vida fazendo o que você precisa, o que você quer, cuidando do seu negócio, do seu trabalho, e você põe o dinheiro para trabalhar no seu lugar. Então a minha ideia nesse vídeo aqui é fazer o passo a passo do racional desse operacional que eu fiz nas ações da Petro, uma operação que durou 2 meses praticamente, entrando aqui no dia 6 de abril e saindo no dia 9 de junho, e um trade que trouxe para a gente aí mais ou menos R$ 600 de lucro. Deu aqui na operação 577, mas ao longo desses 2 meses também pingou cento e poucos reais aí de dividendos, tá certo? Bom, a primeira coisa que eu faço, então, foi até uma coincidência que deu certo de fazer essa operação, essa oportunidade nas ações da Petro, né? Você pode ver aqui o movimento que eu peguei nessa operação, mas quando você vai para a bolsa, logo você pensa que você quer comprar ações da Petro e da Vale. Mas antes de eu comprar uma ação, antes de eu vir para o gráfico, eu faço um filtro de valuation, vamos dizer assim, com os dados. Eu quero dar uma olhada nos números da companhia. Então aqui no site da Status Invest, é um site bastante completo, que traz para você as principais informações das ações, fica fácil de você entender. A primeira coisa, o primeiro filtro que eu faço é trazer para a gente um yield de pelo menos 6%. Então, eu busco me posicionar em ações que paguem um dividendo, porque aí, além de eu ganhar com a valorização do papel, ao longo desse tempo, também vai pingando dividendos, como foi o caso dessa operação aqui da Petro. E eu deixo ali um piso, né, da ação pelo menos pagar para a gente 6% de dividendos. Nesse momento aqui, a Petro é a maior pagadora da nossa bolsa. Agora, esse yield, esse dividendo gordo aí recheado, ele não deve continuar por muito tempo. Mas, enquanto está pagando, né, a gente tem a chance de poder aproveitar. Depois eu venho aqui para o PL, que é uma ideia do múltiplo. Então, o PL eu sempre busco ações abaixo de 35. Quando a gente vê as ações da Petro aí na casa de R$ 30 agora, né? E trazendo para a gente um lucro por ação no último ano de 14. Então, o que a gente entende? A gente vê que você tem, o investidor pode ter o payback, pode ter o retorno do seu investimento em 2 anos praticamente. Então, isso é um retorno bastante rápido, bastante interessante, dizendo que o papel está numa região bacana, que existe potencial para poder se valorizar. Depois a gente vai dar uma olhada no valor patrimonial por ação. Então, a gente entende que quando você pega o patrimônio líquido da companhia e divide pelo número de ações na bolsa, você vai chegar no preço justo ali de R$ 30. Agora, as ações da Petro estão um pouquinho acima de R$ 30, mas quando eu comprei ali na casa de 22, então a gente tinha o que? A gente tinha o preço sobre o valor patrimonial abaixo de 1. Ou seja, o preço que eu paguei, eu consegui comprar, né, uma ação
por um preço abaixo do que seria o seu valor justo de mercado. Seria como se eu aproveitasse uma promoção na bolsa, conseguir comprar uma boa ação a um preço descontado, tá certo? Então, o nosso PVP aqui também, dentro do nosso filtro de valuation, abaixo aí do teto do PVP, sendo 3. Depois, outra questão importante que a gente precisa entender, quando a gente vai colocar o nosso dinheiro numa ação na Bolsa de Valores, a gente não quer colocar numa companhia que corra o risco de falir. Mesmo a gente falando de Petrobras, que certamente o governo não deixaria nunca essa companhia falir, né? Petro, Vale, Banco do Brasil, essas principais aí do Brasil, a gente sabe que se houver necessidade, o governo socorre, mas não custa a gente dar uma olhada no endividamento, que nesse momento aqui compromete apenas 51% do patrimônio líquido. Então a companhia, como o patrimônio líquido é maior do que a dívida, a companhia seria solvente, não correndo o risco de falência, tá certo? Depois a gente vai dar uma olhada aqui nos retornos. Sempre busco companhias com retornos acima de 15% para indicar que são empresas que faturam alto, que conseguem ter um bom giro, né, uma boa entrada de capital. Então a gente vê aqui o ROI na casa de 45 e o ROIC na casa de 30. A gente entende que a Petro vem faturando bem, vem faturando alto, e grande parte desse faturamento ele é revertido em dinheiro, em lucro no bolso da companhia, como a gente pode ver aqui na margem líquida na casa de 28%. Então eu sempre invisto em ações com margem líquida pelo menos acima de 5%, companhias que estão operando no cenário positivo. Não quero colocar o meu dinheiro, não quero ser sócio de uma empresa que gera prejuízo, tá certo? Então, quando a gente vem primeiro aqui para ver os números da Petro, a gente vê que ela passou nesse exame, né? Como se fosse ali a gente fazendo uma anamnese, a gente dando uma olhada aí no exame, no check-up anual, ela passou, tá tudo certo, tá apresentando bons números. A partir desse filtro dos bons números, aí a gente pode dar uma olhada no gráfico, tá certo? E eu acredito que para você fazer operações de swing trade, o gráfico semanal ele funciona muito bem. É um período mais longo, é um período mais estável, mais fácil de você analisar o gráfico, mais tranquilo, que você não vai ter aquela pressa de entrar e sair da sua operação. Você pode organizar os seus trades, deixar o mercado andar, não precisa ficar em cima ali 24 horas por dia em cima da plataforma. E a nossa ideia é justamente fazer o seguinte, com essas boas ações no radar, a gente quer fazer o quê? A gente quer comprar uma boa empresa quando ela corrige, quando os preços das suas ações, quando eles caem, né? Para a gente ter a ideia de comprar uma ação boa quando ela estiver barata. Então vamos fazer aqui esse exercício do gráfico, vou fazer junto agora com você, para que você possa entender. A gente pode colocar aqui as ações da Petro no gráfico mensal, para a gente traçar primeiro a máxima histórica do papel, que foi aqui na casa de R$30. Então, a máxima histórica eu deixo nessa cor aqui, nesse tom de vermelho aí, né, para a gente saber ali que foi historicamente o momento mais caro do papel, e também traçar aqui a mínima, vou colocar 465, pode colocar no azul, para a gente ter a ideia aqui. Então, quando a gente analisa o histórico da Petro aí dos últimos anos, a gente entende que ela chegou lá em 2019 a 4,65, uma região aqui de mínimas históricas, depois se valorizou até formar a sua máxima aí no final de 2022 na casa de R$30. Então a gente consegue, o primeiro parâmetro no gráfico mensal, a gente consegue entender quando o mercado tá caro ou tá barato, tá certo? Agora a gente vai se atentar aqui, ó, observe essas regiões de máximas de 22, era uma região que era uma resistência. A partir do momento que ela foi rompida, ela começou
a funcionar como suporte, tá? Então, vamos traçar aqui, ó, dos preços mais recentes para o passado. Vamos pegar a mínima dessa vela na casa de R$20. Aí o suporte eu deixo na cor verde também, já para ficar intuitivo, né? Então, verde, compra. Vamos pegar a mínima dessa vela aqui também, ficou interessante, R$18,50. R$18,50. E a gente pode até pensar na mínima desse candle aqui, R$21,50. R$21,50. Então vamos aumentar aqui um pouco o zoom no gráfico semanal. Ó, aqui o mercado ameaçou parar, que também já era perto desse fundo e desse topo, alguma coisa aí na casa de R$21,50. Depois chegou a fazer esse fundo aqui nos R$20, ó, que também se repetiu lá no finalzinho de 22, que foi também um topo, né? Finalzinho de 22 fez essa região de 18,50 que havia sido resistência lá atrás. Então o que a gente consegue, né? No gráfico semanal a gente consegue entender que mais ou menos por aqui, entre 18,5 e 21,5, atualmente tem sido uma região de suporte que tem despertado o interesse dos compradores. Região de suporte e de resistência, é importante você abrir a sua mente, você ter uma visão um pouco mais flexível, porque não é um número exato assim, sabe? É R$21,52, é exatamente o ponto que o mercado vai parar de cair para começar a subir. Não, Bolsa de Valores é como o próprio nome já diz, né? Como se fosse o mercado, uma feira. Então, você sabe ali, ó, que na casa aqui dos R$20, opa, Petrobras a R$20, aí o mercado ultimamente entende que está barato, né? E aqui Petro, aqui perto de R$30, opa, perto de R$30 o mercado entende que Petro está caro, então pode funcionar como resistência. Então, quando você começa a ser um pouco mais flexível para entender essas regiões de suporte, que é exatamente um ponto onde você pode comprar uma ação barata, uma ação descontada. E a leitura que eu fiz foi exatamente essa, né? Nós tivemos aqui, ó, depois primeiro a queda da máxima até essa região aqui, quase 40%, ó, entre 30% e 40%. Então, só pelo gráfico da Petro, você já viu como era uma chance de você poder comprar o papel mais barato. E a minha entrada foi aqui, ó. Nós tivemos esse doji, então indicando dúvida, né? O mercado veio caindo, parou de cair, trouxe dúvida, então a gente ficou naquele momento, será que Petro continua caindo ou será que a gente pode ter uma entrada dos compradores para vir, quem sabe, buscar esse topo aqui e acima desse topo poder abrir espaço para vir testar a máxima. E foi exatamente o que eu acabei fazendo. O mercado trabalhando aqui acima desse doji com esse forte candle de compra. Então eu acabei entrando aqui, ó, você pode ver no histórico aqui das minhas operações no dia 6/4, exatamente, dia 6 de abril. Então eu comprei, ó, 100 ações da Petro a 24,22, que deu um investimento de R$2.400. E aí eu deixei o trade correr. Então a gente tinha essa região de topo aqui, ó, né? Na casa aí de 25 mais ou menos, deixei o trade correr, porque a companhia estava barata, apresentava bons números, pagando um bom dividendo, então eu acreditava que pudesse vir aqui na máxima e foi o que aconteceu no final da semana passada, aqui no dia 9, ó, 9 de junho, então praticamente 2 meses depois, então foi a saída, a venda aqui de 100 ações da Petro a R$ 29,99, praticamente ali na nossa máxima, que trouxe então lucro, ó, de R$ 577, uma valorização de 19%, sem contar os mais ou menos aí R$ 117 em dividendos que caiu nesse período, tá certo? Então a gente vem aqui, ó,
eu montei até para você uma tabela para a gente poder fazer esse estudo de caso. Então, as ações da Petro, né? 100 lotes no preço de R$ 24,22 foi um investimento de R$ 2.400. Quando eu saí ali nos 30, então um lucro de 577 em 19% em 2 meses. Só para você ter uma ideia, tá? Só para você ter uma ideia, se a gente tivesse colocado esse dinheiro na poupança, a poupança hoje pagando 0,5% ao mês, porque a nossa Selic está acima de 8,5%, então a gente teria mais ou menos um lucro aqui, ó, de 26, né? Teria mais ou menos aí 1%, a gente pode até arredondar aqui para uns R$ 30, dar um desconto. Então, olha só, na bolsa eu ganhei mais de R$ 600 considerando o dividendo, enquanto na poupança eu ganharia aí mais ou menos uns R$ 30. Então, essa operação na bolsa aqui, ela foi mais de 2.200% mais lucrativa do que deixar o dinheiro parado na poupança. Então, veja como você, sabendo a hora de operar, sabendo a hora de entrar na bolsa, como você pode acelerar o seu enriquecimento. Agora, quando a gente fala de bolsa, a gente não pode esquecer que é renda variável e que a bolsa oscila. Nesse exemplo aqui de operação que eu estou te dando, né? Então, deu bem certinho ali a nossa entrada, foi bem ajustado, o mercado a partir daquele ponto só subiu, só andou. Agora, e se tivesse dado errado? Então, é aí que entra o nosso psicológico, a nossa gestão de risco. Primeira coisa, aloquei R$ 2.400 na Petrobras. Se caso a companhia falisse, se caso quebrasse, mesmo a gente colocando na balança a improbabilidade da Petrobras quebrar, da Petrobras falir, o máximo que eu ia perder seria R$ 2.400. Ninguém quer perder dinheiro, ninguém quer rasgar dinheiro, você não entra na bolsa para perder dinheiro à torta e à direito, mas R$ 2.400 era um risco que eu aceitava correr na minha carteira, que se caso desse tudo errado, obviamente que seria uma frustração, mas eu não ficaria pobre, eu não ia morrer por ter perdido esses R$ 2.400. Agora, quando a gente cruza análise fundamental ali da companhia apresentando bons números e quando a gente cruza com o gráfico, sendo uma oportunidade de comprar uma ação barata, a gente começa a colocar na balança que eu posso sofrer uma flutuação. Então, vamos imaginar que a Petro caísse 75%, né? Então, a minha alocação ali, ó, dos R$ 2.400, iria sobrar para mim R$ 600. Se caso sofresse uma flutuação de 50%, então sobraria para mim, ó, R$ 1.200. E se caso sofresse uma flutuação de 25%, eu teria R$ 1.800. Então, essa operação que eu fiz na Petro foi uma operação sem stop loss, tá? Também sem alavancagem no mercado à vista, mas eu sabia, eu estava ciente do risco, do quanto eu ia alocar e das eventuais flutuações que eu poderia ter negativo, se isso acontecesse. Então, quando a gente começa a entender aqui o quanto que você vai colocar numa ação e o máximo que você pode perder, o que pode acontecer, calçado numa boa posição de compra, numa companhia que paga um dividendo interessante, que apresenta bons números, uma boa saúde financeira, você fica mais tranquilo para poder fazer o que eu fiz, de fazer aqui uma boa entrada, né? Fazer aqui uma boa entrada e praticamente esquecer essa operação, deixar o mercado subir, né? Vamos ver até aonde que vai. Até hoje aqui, que eu saí na sexta-feira, hoje é segunda, dia 12 de junho de 23, o mercado continua subindo, mas na semana passada, ó, vou pegar aqui o gráfico de 15 minutos. No gráfico de 15 minutos já era na parte da tarde da sexta-feira, tá? Tinha dado esse engolfo de baixa aqui no gráfico de 15 minutos, a gente estava numa região de máximas, então eu acabei saindo, acabei zerando essa operação, para mim já estava bom o movimento que o mercado havia feito lá, acreditava que a Petro pudesse até recuar, e também esse dinheiro das ações que eu já tinha ganhado na Petro, eu realoquei na SLC Agrícola,
um pouquinho negativo agora, que está numa outra boa oportunidade, mas isso daí é assunto para o nosso próximo vídeo, tá? Assunto para uma outra aula aí, um outro momento. Então, qual que é a ideia, né? Qual que é a ideia? Eu acabei ganhando, não sei o quanto tempo você demora para ganhar esses R$ 600, o que você precisa fazer para ganhar R$ 600, quantas horas você trabalha para ganhar R$ 600, se você é rico, se você está apertado no seu trabalho, se você precisa de uma renda extra. Mas assim, é um dinheiro legal, né? É um dinheiro bacana que você paga aí um condomínio, um plano de saúde, você paga uma parcela do carro, paga aí de repente o seu restaurante, sua balada do mês. É uma grana aí que não dá para a gente descartar. E assim, eu não tive praticamente trabalho nenhum. Em 5 minutos ali, como eu mostrei para você o passo a passo, consegui fazer o filtro com os números, identificando que a Petro era uma companhia interessante. Vim aqui no gráfico semanal. Então, como o próprio nome já diz, né? Cada vela aqui do mercado, ó, essa vela aqui do doji demorou uma semana para se formar. A partir do momento que trabalhou acima na outra semana, então, são operações aí mais estruturadas de médio prazo, que você não precisa ficar em cima. Com risco ajustado, você não fica sofrendo. Então, essa ideia aqui, essa grana que acabou entrando para mim, esses R$ 600, não deu trabalho nenhum, não precisou fazer nada, né? Não precisou trabalhar, gastar horas, atender cliente, investir em alguma coisa, marketing digital, etc. Então, se você, tá? Por que eu quis fazer o passo a passo aqui do Swing Trade? Se você precisa de uma renda extra, se está apertado o seu salário, se você quer fazer o seu dinheiro render, se a poupança não paga nada, começa a dar uma olhada para a bolsa de uma forma assim profissional, de uma forma madura, planejada, porque o que acontece? De repente, mas só ganha dinheiro na bolsa quem faz day trade, mas day trade é super difícil e tem que ficar horas e horas operando na plataforma, eu não tenho tempo de operar, eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar da minha vida, do meu negócio, então você desanima, você acaba desistindo da bolsa. Mas existem outras maneiras de você operar, você viu aqui que é mais fácil, é mais tranquilo, é mais prático, que você pode tirar a sua grana extra do mercado, tá? Coincidindo com a sua outra atividade, com a sua rotina, é possível você fazer isso, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa aí a sua curtida, o seu comentário, se inscreve no canal, se inscreve no podcast. Toda semana tenho feito vídeos novos aqui, ensinando um pouco, passo a passo dessa estratégia, para que seja acessível a Bolsa de Valores às suas mãos aí. Me segue no Instagram, é o @rodrigo.rebec. Lá também tem conteúdo ao longo da semana, conteúdo educacional. Deixo também o link para você participar da Old School, a nossa sala de operações, que o Boechat, um dos grandes nomes da Bolsa aí, me convidou para participar com ele. A gente está em fase de lançamento, a gente tem a nossa sala de operações de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, onde eu faço essa leitura com você, passando aí pela política, pela economia, pelos gráficos, comentando as operações. Então você vai aprendendo com a gente, vai tirando as suas dúvidas, tá certo? Nessa fase aqui de lançamento, você se inscreve e você tem acesso 6 meses grátis para participar da sala com a gente. E lá dentro também tem uma série de cursos explicando passo a passo para você se tornar um trader consistente aí na Bolsa de Valores, tá certo? Não é tão difícil assim, é acessível, vale a pena. Você que quer ganhar dinheiro online aí na internet, sem ter muito trabalho, sem ter muito tempo, comece a olhar para a Bolsa de Valores como a sua amiga e não a sua inimiga, tá certo? Grande abraço para você, sucesso e até o nosso próximo vídeo.